Gênesis capítulo 25. Abraão casou-se outra vez. A segunda esposa chamava-se Quetura. Dela nasceram Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquissã foi pai de Sabá e de Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Midian foi pai de Efá, Éfer, Enoque, Ábida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Mas Abraão deu a Isaque tudo o que possuía. Em vida, ele presenteou os filhos que teve com suas concubinas, mas acabou por enviá-los para a terra do Oriente, para que ficassem longe de seu filho Isaque. Abraão viveu 175 anos. Então deu o último suspiro. Morreu feliz, depois de viver muito. Ele foi sepultado com a família. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Etita, perto de Manre, o mesmo campo que Abraão havia comprado dos Hititas. Ele foi enterrado ao lado de sua esposa Sara. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Ele morava em Beer-Lahai-Roi. Estes são os descendentes de Ismael, filho de Abraão e da egípcia Agar, escrava de Sara, gerada por Abraão. São estes os nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento: Nebaiote, filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Todos esses são os filhos de Ismael. Os assentamentos e locais em que acamparam receberam deles os nomes. Eram 12 príncipes com suas 12 tribos. Ismael viveu 137 anos. Então deu seu último suspiro. Ele foi sepultado com a família. Seus filhos se estabeleceram desde Avilá, perto do Egito, avançando na direção leste até Sur, na direção da Assíria. Os ismaelitas não se davam bem com nenhum dos seus parentes. Esta é a descendência de Isaque, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaque. Isaque tinha 40 anos de idade quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã. Ela era irmã do arameu Labão. Isaque orava com insistência ao Eterno, pois sua esposa era estéril, e o Eterno ouviu sua oração. Rebeca engravidou. Mas os bebês ficavam rolando e chutando um ao outro dentro dela, tanto que ela chegou a dizer: se é para ser assim, de que adianta continuar vivendo? Ela consultou o Eterno para descobrir o que estava acontecendo, e o Eterno respondeu: 2 nações estão em sua barriga, 2 povos que se enfrentam já dentro de você. Um povo dominará o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Chegando a hora de dar à luz, é claro, havia gêmeos dentro dela. O primeiro a sair foi um menino ruivo e recoberto de pelos. Ele recebeu o nome de Esaú, peludo. Depois veio o irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Ele recebeu o nome de Jacó, calcanhar. Quando eles nasceram, Isaque estava com 60 anos de idade. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um excelente caçador e gostava da vida ao ar livre. Jacó era mais pacato e preferia ficar dentro das tendas. Isaque amava Esaú, porque gostava de suas caças, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, Jacó estava preparando um ensopado de cor avermelhada e Esaú chegou do campo. Estava faminto e pediu a Jacó: dê-me um pouco desse ensopado, porque estou morrendo de fome. Foi assim que ele passou a ser chamado Edom, vermelho. Jacó respondeu: vamos fazer uma troca. Meu ensopado pelos seus direitos de filho mais velho. Esaú retrucou: estou morrendo de fome. De que me valem os direitos de primogenitura se estou quase morto? Jacó exigiu: primeiro vai ter que jurar.
Esaú concordou. Por meio de um juramento, abriu mão de seus direitos de filho mais velho a favor de Jacó, que finalmente deu ao irmão faminto um pouco de pão e ensopado de lentilha. Esaú comeu, bebeu e saiu dali. Foi assim que ele desprezou seus direitos de filho mais velho. Gênesis capítulo 26. Houve uma fome na terra, tão severa quanto a que houve no tempo de Abraão. Por isso, Isaque mudou-se para Gerar, terra de Abimeleque, rei dos filisteus. O Eterno apareceu a ele e disse: Não desça para o Egito, mas fique aqui. Permaneça nesta terra e eu vou estar com você e abençoarei você. Dou a você e a seus filhos toda esta terra, para cumprir a promessa que fiz a seu pai Abraão. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas no céu e darei a eles toda esta terra. Todas as nações do mundo serão abençoadas por meio de seus descendentes. Tudo isso porque Abraão obedeceu ao meu chamado e obedeceu à minha ordem, meus mandamentos, minhas orientações e aos meus ensinamentos. Então Isaque ficou em Gerar. Os homens do lugar vieram perguntar sobre sua esposa. Isaque respondeu: Ela é minha irmã. Ele ficou com medo de dizer: Ela é minha esposa, pois pensava: Estes homens são capazes de me matar para ficar com Rebeca, por causa da beleza dela. Certo dia, quando já fazia um bom tempo que Isaque estava residindo ali, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu que Isaque acariciava Rebeca. O rei mandou chamar Isaque para esclarecer a situação. Então ela é a sua mulher? Por que você nos disse ela é minha irmã? Isaque respondeu: Porque achei que alguém pudesse querer me matar para ficar com ela. Abimeleque retrucou: Pense um pouco no que você nos fez. Se passasse mais algum tempo, algum dos homens poderia ter se deitado com sua esposa e você seria responsável por trazer culpa sobre nós. Então o rei transmitiu essa ordem ao povo: Quem encostar a mão nesse homem ou em sua mulher morrerá. Isaque resolveu plantar naquela terra e a colheita foi excelente. O Eterno o abençoou. Os bens foram se acumulando e ele ficou muito rico. Possuía muito gado e ovelhas e tinha muitos empregados. Por isso, os filisteus começaram a ficar com inveja dele e entulharam todos os poços que os empregados de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão. Assim, todos os povos foram inutilizados. Por fim, Abimeleque disse a Isaque: Você precisa sair daqui, porque se tornou grande demais para nós. E Isaque partiu dali e acampou no vale de Gerar, estabelecendo-se ali. Isaque cavou de novo todos os poços que haviam sido abertos no dia de seu pai Abraão e obstruídos pelos filisteus depois da morte de Abraão. A esses mesmos poços abertos por seu pai, ele deu outros nomes. Certo dia, os empregados de Isaque cavavam no vale e acharam uma fonte de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque e reivindicaram: Esta água é nossa. Por isso, Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, discussão, porque houve discussão por causa dele. Então cavaram outro poço e de novo houve divergência sobre a posse da água. Por esse motivo, o poço recebeu o nome de Sitna, acusação. Isaque saiu dali e cavou outro poço em outro lugar. Dessa vez, não houve disputa por causa da água, e o poço foi chamado de Reobote, espaço amplo. Isaque disse: Agora sim, o Eterno nos deu espaço de sobra para nos espalharmos sobre a terra. Dali subiu para Berseba. Naquela noite, o Eterno apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo de nada, pois eu estou com você. Eu abençoarei você e farei seus filhos prosperarem por causa de Abraão, meu servo. Isaque construiu ali um altar e orou, invocando o nome do Eterno. No mesmo lugar, armou a sua tenda e seus empregados começaram a cavar outro poço. Um dia, Abimeleque saiu de Gerar e veio procurá-lo. Estava acompanhado de Alzate, seu conselheiro, e Ficol, comandante das suas tropas. Isaque perguntou:
Por que vocês estão vindo atrás de mim? Se me odeiam, vocês me expulsaram de sua terra. Eles responderam: é que percebemos que o Eterno está do seu lado. Gostaríamos de fazer um acordo com você, uma aliança que cele o nosso relacionamento de amizade. Não incomodamos você no passado. Nós o tratamos bem e deixamos que você vivesse em paz. Assim, que a bênção do Eterno esteja com você. Isaque deu uma festa, e eles comeram e beberam juntos. No outro dia de manhã, fizeram os juramentos. Logo depois, se despediram de Isaque. Agora eram oficialmente amigos. Mais tarde, no mesmo dia, os empregados de Isaque vieram trazer uma notícia sobre o poço que estavam cavando. Encontramos água, e Isaque deu o nome de Seba, juramento ao poço. E até hoje, esse é o nome da cidade, Berseba, o poço do juramento. Esaú estava com 40 anos de idade quando se casou com Judite, filha de Beeri, um hitita, e com Basemate, filha de Elon, outro hitita. As duas foram um tormento na vida de Isaque e Rebeca. Gênesis capítulo 27. Isaque já estava muito velho e quase cego. Por isso, um dia ele chamou Esaú e disse ao seu filho mais velho: meu filho. Isaque disse: já estou velho e posso morrer qualquer dia desses. Faça-me um favor. Pegue a sua aljava com as flechas e o seu arco, saia para o campo e traga alguma caça para mim. Em seguida, prepare uma boa refeição, do jeito que você sabe que eu gosto, para que eu coma. Assim, antes de morrer, poderei dar a bênção que tenho para você. Rebeca escutou toda a conversa entre Isaque e Esaú. Logo, Esaú saiu para caçar. Rebeca disse para Jacó: acabei de escutar seu pai falando com seu irmão Esaú. Ele disse: traga alguma caça para mim e prepare uma boa refeição para que eu coma e possa abençoá-lo com a bênção de Deus antes de eu morrer. Meu filho, agora escute bem o que vou dizer e faça exatamente o que eu mandar. Vá até o rebanho e traga-me 2 cabritos. Escolha aos melhores. Vou preparar uma boa refeição com eles, do jeito que seu pai gosta, e você vai levar a comida para ele. Assim, ele vai abençoar você depois de comer e antes de morrer. Jacó argumentou: mas mãe, meu irmão Esaú está cheio de pelos e eu tenho a pele lisa. E se meu pai encostar em mim? Ele vai pensar que estou tentando enganá-lo. Vou acabar atraindo a maldição sobre mim e não a bênção. Sua mãe respondeu: se isso acontecer, que a maldição recaia sobre mim. Agora faça o que eu disse, vá buscar os cabritos. Ele foi, escolheu os cabritos e trouxe-os para sua mãe. Ela preparou uma boa refeição, do jeito que Isaque tanto gostava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, e vestiu em Jacó, o mais novo, com elas. Com o couro dos cabritos, cobriu as mãos e a nuca de Jacó, e depois entregou a seu filho Jacó a deliciosa refeição que havia preparado e um pão que havia acabado de assar. Assim, ele foi até onde o seu pai estava e apresentou-se. Meu pai? Sim. Qual dos meus filhos está aí? Perguntou Isaque. Jacó respondeu: é Esaú, o seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor me disse. Agora, sente-se e coma da minha caça, para que eu possa dar a bênção que o Senhor tem para mim. Isaque estranhou. Mas já? Você conseguiu uma caça tão depressa? Seu Deus, o Eterno, preparou o caminho. Isaque pediu: chegue mais perto, filho, para que eu possa tocá-lo. Você é mesmo meu filho Esaú? Jacó aproximou-se do pai. Isaque tocou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos de Jacó estavam peludas como as de seu irmão Esaú. O momento de dar a bênção estava chegando e Isaque insistiu na pergunta: você tem certeza? É mesmo o meu filho Esaú? Sim, sou eu mesmo. Diante da resposta, Isaque disse: traga-me a comida, para que eu coma da caça que meu filho apanhou, e então
dê a bênção que tenho preparada. Jacó trouxe a comida e Isaque comeu. Trouxe vinho também e ele bebeu. Quando terminou, Isaque disse: Filho, chegue mais perto e me dê um beijo. Jacó se aproximou e beijou seu pai. Isaque sentiu o cheiro das roupas que ele estava usando e, por fim, o abençoou. Ah! O cheiro de meu filho é como o cheiro do campo abençoado pelo Eterno. Que Deus dê a você do orvalho do céu e fartura de grãos e de vinho da terra. Que os povos sirvam a você e as nações o respeitem. Você dominará sobre os seus irmãos e os filhos de sua mãe haverão de honrá-lo. Os que amaldiçoarem você serão amaldiçoados e os que abençoarem você serão abençoados. Instantes depois de Isaque ter abençoado Jacó, assim que este se retirou, Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma refeição deliciosa. Pôs a comida diante de seu pai e disse: Pai, levante-se e coma da caça de seu filho, para que o Senhor possa dar a bênção que tem para mim. Isaque perguntou: Quem está aí? Sou Esaú, o seu filho mais velho. Isaque começou a tremer, mal podendo se controlar, e perguntou: Então, quem foi aquele que trouxe a caça para mim? Porque terminei de comê-la e logo antes de você entrar. Além disso, eu abençoei o outro e ele está abençoado. Ao ouvir as palavras do seu pai, Esaú desabou a chorar compulsiva e amarguradamente e suplicou a Isaque: Meu pai, o senhor não pode abençoar-me também? O pai respondeu: Seu irmão veio aqui disfarçado e tomou a bênção que era sua. Esaú disse: Não é à toa que o nome dele é Jacó, o trapaceiro. É a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora tomou a minha bênção. Então implorou: O senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Fiz de Jacó senhor sobre você. Todos os irmãos dele lhe servirão. Prometi a ele fartura de grãos e de vinho. O melhor foi para ele. O que poderia ter restado para você, meu filho? Mas você não tem pelo menos uma bênção para mim, pai? Abençoe-me, pai, por favor, abençoe-me, soluçava Esaú inconsolável. Então Isaque pronunciou esta bênção: Você viverá longe da fartura da terra, afastado do orvalho do céu. Viverá pela espada que sempre estará em sua mão e servirá a seu irmão. Mas quando não puder mais suportar, você se libertará e correrá livre. Esaú passou a nutrir um ódio profundo contra seu irmão, por causa da bênção que havia subtraído de seu pai, e dizia consigo mesmo: Meu pai não deve demorar muito a morrer. Depois disso, vou matar Jacó. Quando Rebeca ficou sabendo do plano do filho mais velho, chamou o filho mais novo e disse: Seu irmão Esaú está preparando uma vingança contra você. Ele vai matá-lo. Meu filho, escute o que vou dizer. Fuja enquanto pode. Por amor à sua vida, corra para Harã, para a casa de Labão, meu irmão. Fique vivendo com eles por algum tempo, até que seu irmão se acalme, até que a raiva dele diminua e ele esqueça o que você fez. Quando isso acontecer, mando chamar você de volta. Por que eu haveria de perder os 2 filhos no mesmo dia? Depois, Rebeca disse a Isaque: Estou cansada dessas mulheres hititas. Se Jacó também se casar com uma hitita, vou perder a vontade de viver. Gênesis capítulo 28. Isaque mandou chamar Jacó e o abençoou. Ele ordenou ao filho: Não se case com mulher alguma do povo cananeu. Não fique por aqui. Vá para Padã Arã, para a família de Betuel, pai de sua mãe. Case-se com uma das filhas de seu tio Labão. Que o Deus forte abençoe você com muitos filhos, um verdadeiro ajuntamento de povos, e que ele dê a você e aos seus descendentes a bênção de Abraão, para que tomem posse dessa terra por herança, a terra que Deus deu a Abraão. Essa foi a despedida de Isaque e Jacó, que partiu para Padã Arã ao encontro de Labão,
filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú ficou sabendo que Isaque havia abençoado Jacó e que o tinha mandado para Padã-Arã, a fim de casar-se ali. Também soube da ordem acrescentada à bênção: não se case com uma mulher alguma do povo cananeu. E que Jacó havia obedecido e seguido para Padã-Arã. Ao perceber o quanto seu pai detestava as mulheres do povo cananeu, viajou para o território de Ismael e ali casou-se com Maalate, irmã de Nebaiote e filha de Ismael, filho de Abraão. Ela veio a juntar-se às esposas que ele já possuía. Jacó saiu de Berseba a caminho de Harã. Ao escurecer, procurou um lugar para passar a noite. Na hora de deitar, ajeitou uma pedra debaixo da cabeça, no lugar de um travesseiro. Ele dormiu e teve um sonho. Uma escada apoiada na terra chegava até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. De repente, o Eterno apresentou-se a ele e disse: Eu sou o Eterno, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Dou a você e aos seus descendentes esta terra em que você está dormindo. Seus descendentes serão numerosos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste. Por meio de você e de seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas. Vou estar sempre com você e o protegerei aonde quer que vá. Também vou trazer você de volta a esta terra. E até que eu tenha cumprido tudo o que prometi, não vou deixar você. Jacó acordou e exclamou: Sem dúvida, o Eterno está neste lugar e eu não sabia. Ele estava apavorado e balbuciava, incapaz de conter o espanto. Que coisa inacreditável, maravilhosa e santa! Esta é a casa de Deus, é a porta do céu. Jacó levantou-se de manhã bem cedo e pôs a pedra que havia usado como travesseiro na posição vertical, como uma coluna para memorial. Depois disso, derramou óleo sobre ela e deu ao lugar o nome de Betel, Casa de Deus. Até aquele dia, a cidade se chamava Luz. Jacó ainda fez um voto: se Deus me acompanhar e me proteger nesta viagem, se Ele me der roupa e alimento e me levar em segurança de volta à casa de meu pai, o Eterno será o meu Deus. Esta pedra que levanto como coluna para memorial marcará este lugar como local da habitação de Deus. Além disso, de tudo que Ele me der, devolverei a 10ª parte. Mateus 7. Não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do feio riso de escárnio no próprio rosto. Vocês têm o cinismo de dizer: deixe-me limpar o seu rosto, quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo? Isso também é teatro. É fazer o jogo do sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do rosto e então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo para que ele também limpe o rosto. Não desrespeitem o sagrado. Gracejos e tolices não agradam a Deus. Não reduzam os santos mistérios a frases de efeito. Na tentativa de sobressair e de agradar, você pode usar esses subterfúgios, mas estará abrindo porta ao sacrilégio. Não barganhem com Deus. Sejam objetivos. Peçam aquilo de que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e rato, nem de esconde-esconde. Se seu filho pedir pão, você o enganaria com serragem? Se pedir peixe, iria assustá-lo com uma cobra viva servida na bandeja? Maus como são, vocês não pensariam em algo assim, pois se portam com decência, pelo menos com seus filhos. Não acham então que o Deus que os criou com amor fará ainda melhor?
Aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você, e então faça o mesmo a eles. Na verdade, nisso se resumem a lei e os profetas. Não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida, que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. Tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes. A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma, procurem o caráter. Importa que os pregadores são, não o que eles dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. As árvores doentes com seus frutos podres serão cortadas e queimadas. Saber a senha correta, por exemplo, Senhor, Senhor, não levará vocês a nenhum lugar comigo. O que se requer é obediência, é fazer o que meu Pai deseja. Posso até ver a cena. No juízo final, milhares vindo em minha direção e se justificando. Senhor, nós pregamos a mensagem, expulsamos demônios e todos diziam que nossos projetos eram patrocinados por Deus. Sabem o que vou responder? Vocês perderam a oportunidade. Tudo o que fizeram foi me usar para virarem celebridades. Vocês não me impressionam nem um pouco. Fora daqui. As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base de sua vida. Se vocês puserem as palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Mas se vocês usarem as minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar, como um castelo de areia. Quando Jesus concluiu seu discurso, a multidão o aplaudiu. Eles nunca tinham ouvido um ensino assim. Era óbvio que ele vivia o que pregava, em contraste com os líderes religiosos do povo. Foi a melhor aula que eles já tinham ouvido.